Atenção, atenção. Sabe aquele vídeo urgente que eu falo assim, presta atenção e escuta tudo até o final? É isso. Esse vídeo é para você, servidor público, estadual, distrital, municipal e federal. É urgente o que está acontecendo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de agosto. E é urgente. Presta atenção. Quem sou eu? Meu nome é Patrícia Pérez, estrategista financeira e previdenciária, atuo há muitos anos nessa área de planejamento previdenciário e educação financeira para servidores públicos. E também estou nesse momento compondo a diretoria do Sindijus, que é o Sindicato do Judiciário e do Ministério Público aqui em Brasília. E o que eu quero, e também temos alguns outros estados. O que eu quero falar para você? O que está acontecendo no STF neste momento? Pessoal, preste atenção. Nós estamos ainda em votação de 13 ADIs. E nós já comemoramos, estávamos todos felizes, todos tranquilos, que nós já tínhamos alguns pontos considerados como válidos. Tem várias reportagens, se você ver lá, colocar no jornal, no Google, procurar votação das 13 ADIs do STF, você vai ver lá que já está um placar de 7-3. Ou seja, nós já estávamos considerando que nós tínhamos alguns pontos definidos. Independente do que o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, fosse fazer, a votação em alguns pontos já estava ganha. Mas atenção! Nós tivemos uma turma que se revoltou com o que está acontecendo no STF. E essa turma chama-se governadores. E sim, ontem eles fizeram uma caravana de 11 governadores e visitaram todos os gabinetes dos ministros do STF. Inclusive aqueles que já votaram. Basta o Gilmar Mendes votar, mas gente, vocês têm que entender uma coisa. O Gilmar Mendes, ele pode votar e o voto dele induzir ou sugerir ou querer alterar, e os outros ministros que já votaram falam assim, olha, nesse quesito eu quero mudar meu voto. Então, não é porque eles já votaram que eles não podem mudar. E é isso que nós temos que preocupar. Por quê? O que é que eles estão preocupadíssimos, os governadores, que fizeram eles terem uma reunião? Para quê? Para mostrar as contas, do jeito que eles fazem, que a tributação de aposentados e pensionistas que eles já aplicam acima do salário mínimo, se isso for considerado inconstitucional, como é que vai ficar as contas deles com relação à previdência pública dos seus estados e municípios? Diante disso, eles, no seu próprio encontro em julho, eles falaram, vamos fazer uma caravana para o STF, vamos lá, vamos levar as nossas contas, vamos demonstrar, vamos sensibilizar os ministros para ver o que vai acontecer com os estados. E eles cumpriram, eles estiveram aqui ontem, trazendo contas, falas, são autoridades, são governadores e que estão legislando e governando pelos seus regimes próprios. Mas quem está pagando a conta? Somos nós, servidores públicos. Sim, principalmente você, servidor público do estado, do município, onde você era aposentado e se você ganhava acima do teto, você já estava acostumado a pagar uma alíquota pequenininha, acima do valor de 7.786 de previdência. Mesmo eu considerando injusta essa tributação de aposentados e pensionistas, mas até o teto nós éramos isentos. E alguns estados e municípios já estão tributando uma parcela que era só acima do teto, aumentou. De repente você viu essa tua parcela aumentando. Ela era pequenininha e agora ela ficou grande por quê? Porque eles implantaram a tributação acima do salário mínimo. E também, o que eles já fizeram? Eles já estão preocupados que isso aí pode tirar. Mas, Patrícia, como é que pode tirar? Me explica. Eu vou explicar para você. A Emenda Constitucional 103, em um artigo, ela colocou o seguinte, que se caso houver déficit para servidores do regime próprio federal, o que vai acontecer? Aquela isenção até o valor do teto, que a gente paga contribuição previdenciária menor só acima do que ultrapassa 7.786, o que está falando lá? Se houver déficit, a alíquota não vai ser mais acima só do teto, vai ser acima do salário mínimo. Mas isso no regime federal ainda não está acontecendo. Mas nem por isso nós deixamos de estar lutando, nem por isso nós deixamos de estar lá no STF brigando e pedindo, e nós estamos conquistando que isso aí seja considerado inconstitucional. Esses 7 votos estão falando, essa tributação para aposentados e pensionistas acima do teto, acima do salário mínimo, é inconstitucional. Mas, como a emenda constitucional falou também que os estados e municípios tinham que legislar e tinham que implantar o regime, organizar o seu regime próprio, a maioria copiou e colou a Emenda Constitucional 103. E, pasmem, muitos estados e municípios já estão tributando os aposentados e pensionistas acima do salário mínimo. Inclusive onde eu moro, aqui em Brasília, apesar de eu ser servidora federal, aqui em Brasília, os servidores do governo do estado, do Distrito Federal, já estão pagando uma alíquota de 11% acima do salário mínimo. Tem estados que acima do salário mínimo já está pagando 14%. Não é brincadeira, gente. Então, um aposentado que antes, quem ganhava abaixo do teto, que nem tinha nada, de repente passou a ter um desconto lá pequenininho. E os servidores que já estavam acostumados a pagar acima do teto, viram essa alíquota aumentar.
E é isso que eles querem. Por quê? Nós estamos aqui no federal, considerando nós propusemos e levamos, e os nossos ministros, corajosamente, falaram, sim, isso aí é constitucional. Isso é um confisco dos aposentados e pensionistas. E por isso eles estão considerando inconstitucional. Então, se nós derrubarmos essa lei federal, e foi essa lei federal que determinou os estados e municípios aplicarem uma legislação aos seus regimes próprios, é claro que se derrubar no federal, os estados e municípios vão derrubar. E isso vai falar o quê? Não vai ter receita mais para eles. A receita que eles estavam organizando seus caixas para pagar o regime próprio era atrás de tributar os aposentados e pensionistas acima do salário mínimo. Então, eu quero falar para vocês, acordem. Porque enquanto o ministro Gilmar Mendes não proferiu o voto dele e os outros ministros não se manifestarem e falarem assim, não vamos mudar nosso voto, a coisa agora não está ganha. E nós estamos lutando com o time dos governadores. E eu vou deixar aqui o vídeo para vocês da reunião, da reportagem que foi feita no STF, quando os governadores chegaram aqui ontem, tá certo? Dia 21/8 eles estavam lá visitando todos os gabinetes, todos os ministros, e mostrando também a reunião que eles fizeram em julho, quando eles se organizaram para fazer essa caravana e vir aqui. E eles cumpriram. Então eles estão agindo. E nós, servidores? E você, servidor municipal, estadual, que já está inclusive com essa tributação? Você, servidor aqui do meu estado, aqui do Distrito Federal, o que você já está fazendo? Você sabia que se a gente derrubar os nossos servidores federais, colocarmos essa lei inconstitucional, você vai parar de pagar a tua previdência acima do salário mínimo? Então entra nessa luta, porque essa luta é de todos nós, principalmente nesse momento de quem já está doendo no bolso. Tá certo? Então, vamos lutar, vamos batalhar, acorde. O ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista em junho, ou seja, se 90 dias ele vai proferir o voto dele, ele está agora em setembro com o prazo de votação. E nós temos que nos movimentarmos e mostrarmos que nós, aposentados e pensionistas, não podemos mais continuar pagando a conta de déficit e de má gestão pública. Conto com você e com o teu sindicato. Vamos juntos?